Hoje contamos mais uma vez com a alegria de recebermos o nosso amigo Sidney Lourenço, que ele vem de Florianópolis, trabalhador do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, e vem conversar conosco do tema temor da morte. Que a espiritualidade amigo o envolva, que traga para nós palavras consoladoras e iluminadoras. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Agradeço sempre o carinho, dos amigos ao chegar na casa, pelo acolhimento, pelo olhar de carinho, pela bondade do coração de cada um. Algum dia desse eu estava escalado, não pude vir, que tive que atender uma necessidade familiar no Rio de Janeiro, e eu não pude estar hoje. E hoje, quando eu cheguei, já tinha um batalhão ali na porta achando que eu não vinha de novo. Aí eu falei, não aconteceu a morte ainda, só depois da morte talvez eu não venha. Mas se eu venho, vem espírito para falar, né? Queridos, nós vamos conversar hoje a respeito desse tema, e logicamente com essa imagem, com esse título ali, dá um impacto, Até porque falar em morte, todo mundo já fica meio preocupado. Mas eu não sei se já avisaram a vocês, mas todo mundo que está aqui vai desencarnar. Não sei se vocês sabem disso, Vão ter que deixar o corpo. Não agora, tá? Aguardem, mas um dia nós vamos ter que deixar o corpo. Ou seja, isso é um processo natural da vida humana. O corpo físico, o nosso corpo físico, ele não consegue ficar muito tempo no corpo, muito tempo na Terra. O Divaldo está aí há 90 anos, todo mundo diz que ele vai desencarnar e ainda não desencarnou, Então, demora um pouquinho, mas todos vão ter que deixar o corpo físico. Esse temor da morte, ele não é de agora. Ele sempre aconteceu em todas as épocas da humanidade. Desde a época mesmo, dos selvagens, dos homens primitivos, sempre tiveram essa intuição que a morte não é uma única fase da existência. O que a antropologia começa a estudar e analisar, principalmente quando encontra a organização dos corpos dessas pequenas núcleos de civilizações ou núcleos nômades, eles encontravam os corpos organizados, daí chegaram à conclusão que tinha um princípio de ideia religiosa, tinha um princípio de ideia de continuidade, de pensamento de alguma coisa além dessa, simplesmente a postura em relação à morte. Então, a própria ciência hoje já vem comprovando isso, que isso é um processo natural. O que ocorre é que ao longo do tempo, devido ao processo judaico-cristão educativo nosso, nós aprendemos de uma determinada forma, de uma determinada característica, de um determinado jeito. E daí nós reproduzimos comportamento e passamos para gerações seguintes. E isso é um processo de aprendizado. Com o advento da doutrina espírita, cerca de 160 anos atrás, novos paradigmas sobre a vida ficaram ou estão sendo estabelecidos. Só que, como nós temos alguns milênios no processo de educação, que nós vamos analisar aqui alguns aspectos dessa educação que nós tivemos, é natural que a gente continue reproduzindo os mesmos assuntos. Até porque nós estamos na primeira geração de espíritas, ou seja, a primeira geração que está recebendo esta informação desse novo paradigma. Quando nós estivermos na segunda geração, ou seja, quando a maioria de nós desencarnarmos e começarmos a reencarnar de novo, com a ideia já, no nosso psiquismo, da vida após a morte, apresentada pelo Espiritismo, aí a sociedade, a maneira de lidar, a forma de entender, ela vai se modificando. Mas nós, na realidade, estamos reproduzindo um processo atávico psicológico de vidas anteriores nas crenças aonde nós estávamos determinada a sorte da criatura para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Entretanto, a maior parte dos que creem na imortalidade apresentam os temerosos da morte. Também tem um outro detalhe. Tem muita gente que acredita na vida após a morte, mas fica com medo de morrer, Fica imaginando, ainda mais quem aqui assistiu o filme Nosso Lar, por gentileza? Então, só para voltar o filme à mente de vocês, Muita gente assistiu o filme Nosso Lar e viu a cena do umbral, ficou horrorizado. Morrer e passar no umbral, Alguns até me disseram, Sidney, umbral espírita é pior do que o inferno católico, Que eles até preferiam lá a visão dantesca do inferno.
E o que nós temos aí para entender? Que muitas das vezes o fato de eu saber, de eu ler sobre o assunto, não significa que isso dá uma certa tranquilidade. Por quê? Porque está a nível somente intelectivo, está só na área da informação. Não foi transformado no conhecimento, e esse conhecimento, por sua vez, modificou a crença que eu tinha. Então, esse processo ainda não está ocorrendo. As causas, geralmente, que nós temos aí, que gera esse temor, as consequências do instinto de conservação, a consequência desse instinto de conservação. Quando nós lemos o Livro dos Espíritos, e é importante a gente sempre estar analisando esses temas à luz da doutrina espírita, porque a proposta do Espiritismo e da Tribuna Espírita é informar sobre a cultura espírita, e para que todos possam ter acesso e buscar essas informações. Então, quando eu vou estudar, por exemplo, para entender sobre a ideia do instinto de conservação, eu preciso estudar a lei de conservação, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai tratar sobre as leis naturais. As leis naturais são aquelas leis que podem ser aplicadas em qualquer lugar e em qualquer época, em qualquer momento, no orbe terrestre ou fora do orbe terrestre. Ou seja, são as leis divinas. As leis divinas não se modificam ao bel prazer de cada um. E no processo evolutivo nosso, vinculado à estrutura orgânica, ainda não valorando a questão espiritual, nós valoramos muito mais a existência física, a cata dos alimentos, a proteção física, que a lei de conservação estabelece, ou seja, para manter e reproduzir a espécie. Então, só esse fato desse instinto de conservação, de buscar a nossa própria preservação, nos leva naturalmente a essa ideia do temor da morte. Isso é bom, isso não é ruim. Porque se fosse muito frágil esse instinto, essa vontade de se preservar, nós estaríamos saindo da vida de uma forma muito mais rápida e muito mais volátil e sem sentido do que ocorre hoje quando as pessoas buscam, por exemplo, o suicídio, tema que, pelo que eu já percebi, deve ser abordado aí durante o curso de verão. Então é importante entender que esta vontade de não querer sair da vida, esse medo, ele é bom, ele é importante. Desde o momento que ainda é uma trava emocional, psicológica, para que eu não cometa aquele ato. Embora as pessoas que cometem o suicídio, elas relaxam emocionalmente, perdem o equilíbrio, perdem a vontade de viver, o desgosto da vida, e buscam essa saída acreditando que ao aniquilar o corpo físico, aniquilaria também o pensamento, a vontade, a dor, o sentimento, coisa que não ocorre. Porque ela vai se encontrar no plano espiritual com as mesmas percepções, com o mesmo entendimento, com o mesmo sentimento que ela tinha quando estava no corpo físico. Ou seja, em vez dela resolver ou apagar-se, como é muito o desejo de alguns, na realidade ela vai dar de encontro com ela mesma, com todas as dificuldades morais e emocionais, ainda agravada com a contrariedade em relação às leis divinas, aniquilando a própria vida. Porque só Deus compete esse ato de tirar a vida, de exterminar a existência pelo processo natural ou por uma causa súbita de uma doença ou algo nesse sentido, e aí tem as variações. A ideia vaga ou falsa do que seja o espírito é outro fator que leva o temor da morte. A gente não tem ideia que venha a ser o espírito. Tem muita gente que fala assim, o meu espírito hoje não está bom, né? Ou então se refere como se fosse o espírito uma outra pessoa, como se o corpo fosse o principal, quando na realidade nós somos espírito e temos um corpo. O corpo que é secundário, não é o espírito que é secundário. Então, quando eu me posiciono em relação à vida após a morte, ou algo nesse sentido, o que vai sobreviver além da morte do corpo físico é o espírito. E a sede das sensações, das percepções e do sentimento não está no corpo físico, está no espírito. Porque quem sente, quem ama, quem odeia é o espírito. O corpo, o cérebro, a estrutura do nosso sistema nervoso central e periférico, ele apenas espelha ou coloca para fora ou, de uma certa forma, apresenta as características do espírito imortal. Porque o corpo, depois que o espírito deixa de existir, ele não vai ter nenhuma característica da morte, do sentimento, do amor, da paz, pelo contrário. Então, quando eu estudo na questão
257 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar das sensações e percepções dos espíritos. Ele vai dizer, então, que a alma, a sede das sensações, da percepção e do sentimento, está na alma, está no espírito. Então, quem ama, quem odeia, quem tem todo esse processo, né, de busca da própria felicidade ou da desdita, das dificuldades criadas, é a alma. O corpo é apenas instrumento do espírito, é o mata-borrão do espírito. Coloca para fora aquilo que está desarmonizado por dentro. No capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, numa mensagem de Hahnemann, ele diz que não é o corpo que dá cólera, a raiva. Quem tem raiva é o espírito. Então muita gente diz assim, eu estou muito bravo hoje porque meu fígado não está bom, né? Eu estou com dor de cabeça, por isso que eu respondi mal. E aí a gente sempre justifica dizendo que o corpo é que está com problema, por isso que nós estamos com aquele temperamento. Tem algumas coisas que acontecem com as senhoras que eu evito de falar, né? Essa mudança hormonal aí, né? Aí eu deixo de falar sobre isso. Bom, mas o Hahnemann afirma, não é o corpo que dá essas reações. Quem tem essas características é o espírito. Então, por falta da gente não compreender o espírito, muitas das vezes, nós temos uma ideia vaga sobre a existência da alma e levamos naturalmente o temor da morte. Porque se eu compreender que o espírito é o que sobrevive além do corpo físico e continuará vivendo, ele tem a vida, ele não é eterno, mas tem a vida imortal, eu passo a ter uma percepção diferente. Eu passo a olhar, por exemplo, quando alguém parte da minha família, que um dia eu vou encontrar com ele. Que nós nos encontraremos certa feita em algum outro momento. Que amanhã poderá aqueles que no passado já deixaram o corpo físico retornar como filho, como neto, como alguém da família, ou próximo da família. Então, quando nós começarmos a entender isso de uma forma muito fácil, muito mais tranquila, esse processo de morte, de retorno, de saída do corpo será natural. A Terra é um mundo ainda de provas e expiação, muito próximo ainda do mundo primitivo. A postura ou posição, né, seguinte da evolução é o mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração é um mundo transitório, que nós estamos em meio a ele. Transitório em quê? Para um mundo feliz, para os mundos ditosos. Nos mundos ditosos, nos mundos felizes, as almas já compreendendo sobre a vida após a morte, não tendo um apego às questões materiais, percebem a vida ou a morte de uma forma muito mais simples. Ao sair do corpo, retornam no momento que é necessário, e nós conversamos nos mundos superiores, conversamos com nossos entes queridos de uma forma muito mais simples. Esse mês, por exemplo, nós temos marcado, né, que é o período do finado, e muitas das vezes é um momento que a Terra, a humanidade, as pessoas param para lembrar dos seus entes queridos que partiram. É um momento também que, devido ao nosso ato do pensamento, nós atraímos para perto de nós aqueles que nós amamos. E ao visitar o cemitério, ao visitar esses locais onde nós deixamos despojos carnais dos nossos entes queridos, quando nós ali pensamos, eles são atraídos, não que eles estejam ali. Até porque esse modelo de cemitérios com essas características no futuro não existirão mais. Está aí os crematórios, né? Então precisamos mudar essa maneira de entender, porque não é mais nesse ambiente. Mas quando nós ali estamos, em cima dos seus despojos carnais, acreditando que ali encontra um filho, o esposo, a esposa, alguém querido, esses espíritos se aproximam. E ao se aproximarem, sente ainda as mesmas características que sentiam antes, dependendo do grau evolutivo dele. Então, é um mês, é um período que nós atraímos, e essas almas, os nossos entes queridos, se aproximam de nós. Alguns percebem com maior detalhe ou não, mas isso vem provar o quê? Que a vida prossegue. Não está determinado simplesmente o seu término quando acontece a morte do corpo físico. Um outro detalhe é a noção insuficiente sobre a vida espiritual. A gente não tem ideia do que vem a ser ou como é a vida espiritual. Vejam bem, se nós voltarmos num tempo e for analisar o mundo das ideias de Platão, Platão colocava que no mundo das ideias tudo é belo, tudo é formoso, tudo é correto, tudo é equilíbrio. No mundo da forma, há uma cópia pálida do mundo das ideias. Quando Platão falava sobre isso, ele já estava tentando mostrar, desde a época, há 500 anos de Jesus, mostrar um pouco desta realidade. Mas ele diz que no mundo das formas
existe a desarmonia, que não existe no mundo das ideias. Então, veja bem, se nós começarmos a analisar somente pelo prisma material, pelo número de indivíduos que já viveram na sociedade e desenvolveram sua área intelectiva, conhecimento, e em um dado momento eles deixam de viver. E como é que o progresso da sociedade ocorre? Nós vamos perceber que a Terra é apenas uma cópia pálida desse mundo, desse mundo verdadeiro que é o mundo espiritual. Aonde todos nós ali vamos fazer o complemento do aprendizado feito, desenvolver outras características, retornar ao corpo físico e dar continuidade. Por isso que o progresso vai acontecendo em cada etapa, em cada modelo social, em cada conhecimento científico. São processos que nós vamos aprendendo, até porque a vida espiritual é a vida verdadeira. Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho do Livro dos Espíritos, melhor, no item 17 da introdução do Livro dos Espíritos, ele vai fazer uma analogia, dizendo que, ao observar o espaço, os cientistas verificaram que havia algo entre os astros, um espaço sem nada. Mas, depois de estudando, verificou que havia uma matéria que preenche esse espaço. Então, ou seja, o espaço absoluto, ele não existe. Então, ele fez a mesma analogia, dizendo o seguinte: entre o homem e Deus há um espaço que ciência nenhuma tenha estudado, aprendido, entendido. A própria filosofia ou a própria ciência, a teologia, tentou preencher esse espaço com algum elemento. Então, entre alfa e ômega, entre o homem e Deus, há um espaço em branco, há um espaço que tentaram preencher, ou tentam preencher, ou tem elementos para ser preenchido de todas as maneiras. Bom, aí ele diz: proponho preencher com a vida espiritual, o mundo espiritual. É a segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, o mundo espiritual é um mundo que dá continuidade. Vejam bem que quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, ele publica no ano de 1857. No ano de 1859, Darwin publicou a teoria da seleção natural. Das espécies mais simples até o homem, havia um encadeamento. Um encadeamento. Mas do homem até Deus, há um espaço. E ele diz: proponho preencher com o mundo espiritual. Daí, então, toda a sequência que Darwin não percebeu, porque ele viu apenas pelas questões materiais, a vida espiritual é complementada. E aí mostra o seguinte: a vida espiritual é uma vida pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, ou seja, ela já existia antes da vida material e vai sobreviver após a vida material. Pode o mundo material deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. Estou mostrando que o mundo espiritual é a nossa verdadeira pátria. Então, ainda essa nossa ideia de acreditar, de acumular as coisas no mundo material, a gente acredita que vamos sair daqui e vamos levar alguma coisa. Não vai, não. O carro do ano, o celular, tudo vai ficar. Até porque o celular lá em cima não pega, né? Então, não vai. Diz Divaldo Franco, numa das suas palestras, que a gente achou bem interessante a sua fala, que ele disse que uma senhora muito rica colocou no testamento dela: quando eu morrer, quero ser enterrada com um belo carro que ela tinha. Ela tinha um Rolls Royce maravilhoso. E ela colocou no testamento. Quando ela morreu, e tu imagina, né? Vontade de morto, toda a família faz, né? Olharam o testamento e viram: ela quer ser enterrada com o carro inteiro. Então, tudo bem. Compraram no cemitério um espaço maior, prepararam uma capela maior, uma estrutura maior para receber o carro, com ela dentro, logicamente. E aí prepararam ela, botaram a melhor roupa que ela tinha, maquiaram, muito bem maquiada, colocaram no primeiro banco do carro, levaram o carro até o cemitério e colocaram lá dentro do mausoléu. Diz Divaldo Franco: até o cemitério ela foi de carro, depois foi a pé mesmo. Porque não tem jeito. Como é que nós chegamos no plano espiritual? E aí precisamos entender como é que é a nossa vida no mundo espiritual. Por isso que o filme Nosso Lar, que foi muito bem representado, e há um detalhe que nós gostamos sempre de falar a respeito do filme Nosso Lar, porque o filme ele foi o máximo fidedigno ao livro. Porque a maioria dos filmes que é reportado ou é a partir de uma obra escrita, ele sofre alterações. Como a Federação Espírita Brasileira
foi a maior investidora financeira para que a obra fosse mais próximo do real, embora todo aquele efeito, né, que teve, mas mais próximo do real da descrição de André Luiz. Isso é importante, por quê? Porque ao assistir esse filme, começamos a ter no nosso campo mental a ideia correta como é que é o plano espiritual. O que ocorre? O que é essa região umbral? Como é que ocorrem essas colônias espirituais? Como é que ocorrem essas cidades no plano espiritual e as suas, vamos dizer assim, consequências? O nosso lar, por exemplo, que é uma colônia espiritual, ela fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. Eu só queria dizer para vocês que não tem mais vaga para ninguém lá, tá? Só para o pessoal do Rio de Janeiro. Como eu sou lá do Rio, né? Ainda tem vaga ainda. Mas a gente sempre fala disso para lembrar o seguinte, gente, quando André Luiz fala da colônia espírita Nosso Lar, ele está se referindo à colônia espírita que está no umbral, próximo do Rio de Janeiro. Mas existem milhares de colônias espirituais, espalhadas por todo o orbe terrestre. Aqui, em Balneário, deve ter várias, ou algumas, em Santa Catarina. E por quê? Porque as casas espíritas, as igrejas, os centros de atendimento aos indivíduos na Terra, que recolhem as almas em acidente, uma série de coisas, são recolhidas por essas colônias espirituais. Então, elas se multiplicam a mãos cheias. E uma coisa importante, que a gente não entende ainda e um dia entenderá, nós temos as cidades, os prefeitos, os estados, o governador, os países com suas barreiras, suas fronteiras, mas essas colônias espirituais, elas são solidárias entre si. Não é igual aqui na Terra que a gente fica brigando com um com o outro, não. E é lá o governador, né, do nosso lar, por exemplo, ele é o primeiro a dar o exemplo na prática do bem. Então, mostrando que é o seguinte, quando nós começamos a vivenciar aquilo que, ao chegar no plano espiritual, nós vamos encontrar, nós vamos começar a mudar a maneira de ver as questões da Terra. É necessário estar no corpo? É, porque é a maneira de aferir a evolução que nós adquirimos. É necessária a convivência social? Sim, para o nosso progresso. É necessária a troca de experiência, o aprendizado, a liberdade, tudo isso está nas leis divinas. É. E a esse mergulho na carne, pelo nosso grau evolutivo, ainda se torna necessário. Dia virá, quando nos tornarmos espíritos puros, não precisaremos mais reencarnar em corpos com tantas dificuldades, com doenças ou com tantas grosserias que às vezes nós nos encontramos. Isso demora pouco, daqui a uns 100 mil anos, 200 mil anos, talvez a gente já chegue a esse estágio, porque a evolução é contínua. Não é de uma hora para outra que a gente vai se tornar puro espírito. A vida futura é outro ponto importante. Essa visão da vida futura, no selvagem, ela de uma forma intuitiva, até porque ele já intuía a ideia de um ser supremo. No período em que ele adorava as pedras, a fitolatria, a litolatria, o período da fitolatria, adorava os vegetais, o período da mitologia, o período do politeísmo, e vai por aí afora, as crenças que foram se acumulando psiquicamente ao longo do tempo, e o homem moderno é uma esperança no mundo superior, no mundo depois. O que vai acontecer? Essa esperança, essa busca, está ligada intimamente o quê? Não simplesmente uma proposta que vai ter um mundo de paz para todo mundo sem fazer nada. Não. Depende da ação de cada um para encontrar essa paz no mundo posterior. E a vida futura? No homem espiritualizado, é uma certeza. Então, quanto mais nós nos espiritualizamos, quanto mais eu contemplo a minha realidade como espírito imortal, quanto mais eu entendo a realidade da vida espiritual, que é uma continuidade, não tem essas paralisações, que muitas vezes a gente acredita que é, porque a vida só é uma. Nós podemos estar no campo vibracional terreno ligado ao corpo ou fora do corpo, mas a vida só é uma. Quando eu me tornar mais espiritualizado, entender perfeitamente, e não só a área intelectiva, mas a ação, eu vou ter, né, uma visão da vida futura com muito mais tranquilidade. Eu vou ter essa certeza. É o que acontece muitas das vezes desses indivíduos que, ao se dedicar à prática do bem, ele valora muito mais a ajuda, a abnegação ao próximo do que a si mesmo. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco e vários outros aí. Diz Divaldo que certa feita ele foi visitar a Irmã Dulce, lá na Bahia, quando ela ainda estava encarnada, e chegando lá,
encontrou ela sentada numa cadeira ofegante devido aos problemas brônquios que ela teve, e ele virou para ela e disse: minha irmã, a senhora não devia estar sentada nessa cadeira devido ao problema que a senhora tem, a senhora devia ter entrado numa cama hospitalar para a senhora poder respirar melhor. E eu vou fazer o seguinte, irmã, quando eu voltar na Mansão do Caminho, que é uma obra que Divaldo Franco mantém na Bahia, para atendimento de mais de 3.000 crianças, ele disse: eu vou mandar para a senhora uma cama hospitalar, para a senhora poder respirar melhor, e deitar e respirar melhor. Ah, faz isso, meu filho. Olha, eu vou te contar uma coisa, não conta para ninguém. Nessa cadeira aqui eu já consegui 10 camas hospitalar. Já montei uma enfermaria para os pobres. Manda mais que eu quero montar outra. Vejam, quando as almas ou os indivíduos começarem a perceber isso, eles não vão valorar tantas coisas do mundo material. Não vão ter apego às coisas do mundo material. Vão valorar muito mais as questões do mundo espiritual. Causas do temor da morte. Crença de que a morte irá separar para sempre os que se amam. Isso não ocorre, porque muitas das vezes o que separa não é a morte física, mas é a maneira como nós amamos ou deixamos de amar, os sentimentos que nós nutrimos um pelos outros, ou a maneira como cada um estabeleceu essa relação, de valor ou não de valor, porque a morte, na realidade, é um fenômeno natural da existência que vai ocorrer. Visão da morte como imensa desgraça, como se a perda dos prazeres do mundo, quando a gente analisa, por exemplo, quando ocorre mortes de jovens, pessoas ainda no estado, numa faixa etária muito ainda em desenvolvimento, de aprendizado, em faculdades, como aconteceu, por exemplo, em Santa Maria, e a gente fica imaginando, mas por que essas almas, esses espíritos, numa fase desses indivíduos, nessa fase tão promissora, perderam a existência? Se eu não entendo as leis divinas, se eu não entendo as questões espirituais, o intrincado de vidas anteriores, eu vou desentender e vou entender que Deus é injusto. Se eu compreender isso, eu vou entender que há um motivo para que isso possa ter acontecido. Mesmo que aparentemente nós temos aí, mesmo que tenhamos aí a negligência dos indivíduos, não que tenha que ter a negligência para que aconteçam os problemas, mas os indivíduos, como nós, somos às vezes magneticamente atraídos em ambientes, em lugares, em situações, naquelas situações que podem ocorrer aquelas probabilidades dessas mortes coletivas. Então significa dizer que essa perda, que muitas vezes nós achamos dos prazeres do mundo, é porque nós valoramos mais a questão do mundo e não percebe que a questão, na realidade, é do espírito imortal. Há algumas pessoas que às vezes têm 2 filhos, quando elas perdem, algumas vieram conversar comigo, e aí dizem assim: eu não gostava tanto desse que ficou, eu gostava mais daquele que foi. E aí as pessoas até falam isso, e agora eu estou começando a gostar dele também. Eu falei: então é para isso, tá vendo? Está servindo para alguma coisa. Por quê? Porque um dia vão se reencontrar de novo, do outro lado, e vão perceber por que essa ligação daquele partir primeiro. Tem outros que dizem assim: ele sempre falou que ia embora antes, como se já tivesse uma premonição do que aconteceria. Então, muitas das vezes a gente pode ter essa percepção do que vai nos ocorrer. Mas o prazer, na realidade, nós não perdemos. Noções religiosas falsas, e aí nós colocamos como falsas no sentido do que hoje pode ser explicado de forma um pouco mais. Não que negamos a fé de ninguém, não é por esse caso. Mas a maneira como elas foram apresentadas, porque ela tem a questão particular dos indivíduos que a elaboraram. Não é uma questão vinda da própria lei natural, a questão do céu, do inferno. Por exemplo, o céu, onde está? Está em toda parte. Não existe um local determinado que é o céu, até porque, ao chegar lá no espaço, olhando de lá para cá, parece que aqui que é o céu. Então, não tem essa posição. É que nós, na posição que nós nos encontramos, olhamos para cima, vimos e achamos que o céu está lá, né? Ou baixo ou alto, né? Da mesma forma. Podemos considerar como sendo os mundos adiantados, ou regiões espirituais vibratoriamente superiores. Então, o céu, que tem o significado de beatitude, de tranquilidade, seriam para as almas que adquiriram um grau evolutivo para estarem nesse espaço psíquico, emocionalmente. As almas que não estão em grau evolutivo, mental, emocional, elas não conseguem penetrar esses ambientes.
Haja visto, por exemplo, aqueles que querem estar na casa espírita para ouvir uma palestra, tomar um passe, e aqueles que preferem estar em outros ambientes e não querem saber nada de religião, seja uma igreja ou algo nesse sentido. Por quê? É uma escolha. Escolha vibracional, escolha de entendimento. Quando no mundo espiritual superior, aqueles que não adquiriram o livro do Senhor, ou seja, a marca do Senhor, a evolução, eles vão permanecer longe ainda de penetrar esses ambientes do mundo espiritual superior. Mas os seus entes queridos, os parentes, às vezes avançam e depois voltam a dizer, olha, eu já estou aqui, vem. E aí a gente começa a trabalhar para poder chegar lá também. Porque todos, sem exceção, chegarão ao estado evolutivo. Não são locais estanques, ou seja, não é um local que deixa de existir a um dado momento, né? Os espíritos que lá se encontram volvem à Terra para socorrer os necessitados. Haja aí à vista essas relações, ou essas, vamos dizer assim, revelações, melhor dizendo, nas obras espíritas, principalmente as obras do Chico Xavier, do Emmanuel, né? Há 2000 anos, por exemplo, se vocês lerem a obra, que é uma obra que traz uma visão bem interessante, que aquele grupo de indivíduos que viveram naquele período, na época do Cristo, quando todos desencarnam e se reencontram no plano espiritual, que eram de famílias diferentes, indivíduos de outros grupos, eles se reencontraram, eles foram fazer uma avaliação, porque antes deles reencarnarem naquele período, eles tinham estabelecido harmonia entre eles, amor, perdão, tinham estabelecido caminharem juntos. Só que quando reencarnaram, esqueceram e acabou um criando dificuldade para os outros. Leiam a obra e vão perceber. O Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico, estava presente. E ele diz que precisou de 2000 anos só para trabalhar o orgulho. Porque o orgulho atrapalha e muito. A gente lembra aí que o cigarro atrapalha, o álcool atrapalha, tudo isso atrapalha. Mas tudo isso é derivado do egoísmo ainda. Quando nós trabalhamos os valores das dificuldades morais, nós vamos modificando também os vícios da matéria, os vícios do mundo material. Então, esse caminho, né, para os espíritos lá se encontram, envolvem a Terra para socorrer os necessitados. Ou seja, quando adquirem um certo grau evolutivo, retornam para continuar ajudando a todos que aqui se encontram. O inferno, a rigor, não temos círculos infernais, de acordo com a antiga teologia, mas regiões espirituais inferiores, em conexão com a Terra. Então, quando o filme Nosso Lar foi apresentado lá em Florianópolis, passado um tempo depois, lá na Federação Espírita Catarinense, nós recebemos um e-mail de uma pessoa que foi assistir o filme, e ela disse assim, fui assistir o filme Nosso Lar, eu não sou espírita, se denominou de uma determinada igreja, e disse o seguinte, fui assistir o filme Nosso Lar, entrei, fiquei lá no cantinho para assistir o filme. E engraçado que ao assistir o filme, eu descobri que os espíritas também acreditam no inferno. Eu falei, tá bom. E a pessoa continuou no e-mail. E só com um detalhe, do inferno espírita dá para sair. Aí eu já vi que a pessoa entendeu alguma coisa. Depois, num outro pedaço do e-mail, ela disse o seguinte, essa questão de cidade no mundo espiritual, cidade ali, isso eu não acreditei muito não. E depois, mais à frente, no final do e-mail, ela diz assim, assistindo o filme Nosso Lar, só aumentou a minha fé. Eu achei interessante essa frase. Por quê? Porque a proposta do Espiritismo não é tirar a fé de ninguém. Pelo contrário, é aumentar a fé. Mas vejam, a percepção, ela, ao analisar o umbral, que ela viu semelhante ao inferno teológico, ela descobriu que lá do inferno, espírito dá para sair, como o André Luiz foi recolhido e tantos outros. Então, mostrando que essa possibilidade ocorre. Como na teologia foi apresentada no primeiro momento a ideia de inferno, que é uma cópia da visão pagã, o que acontece? O inferno tem aquele indivíduo lá na visão pagã, que ficava cuidando para aqueles que fossem para lá, pelo mal cometido, não saíssem daquele local. Já na visão teológica católica, nós vamos encontrar que o inferno já tem uma coisa diferente. Ele recebeu já esse indivíduo, também controla, mas de vez em quando sai pela terra para pegando desavisados para levar para lá, ou seja, para aumentar o número lá. Só que isso ocorreu até o ano de 589, mais ou menos. Porque ou ia para o inferno, ou ia para o céu. Mas aqueles que tinham um certo recurso material, os reis principalmente, falaram assim, nós que, pelo
pelo mal que eu fiz eu vou para o inferno, não. Muda isso aí. Aí criaram o purgatório no Concílio de Nicéia, no ano de 589 da nossa era. Veja que foi os homens que criaram. Por isso que eu, ao falar disso, historicamente, eu não estou falando mal das religiões, eu estou mostrando que foi criado pelo homem a maneira de se entender esta forma. E hoje precisamos fazer essa repaginada em termos de conhecimento, de entendimento. Zonas de tormento reparadores, aí tem a ver com a ideia do inferno, onde as almas sofrem as consequências das suas próprias atitudes, não é uma punição divina, é a própria atitude do indivíduo, que ele pode fazer para modificar. Vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade humana, mas mostrando o seguinte: todos terão a oportunidade de reencarnar e poder ajustar. É o que acontece hoje no nosso planeta. Várias almas que estavam em regiões muito próximas à crosta terrestre foram trazidas ao corpo físico para experienciar de novo a civilização, para começar a se modificar. E aos poucos, esse processo precisa ser ajustado. Por isso que ainda vamos passar algumas dificuldades e essas modificações ocorrerão. Isso está no livro Libertação de André Luiz. Não há condenação eterna, é um outro ponto. Ninguém está eternamente condenado para o sofrimento. Todos, sem exceção, vão um dia se tornar anjo. Quanto tempo? Não importa. O tempo aí está a perder na noite do tempo, né? O sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Então, o ato de eu ter cometido alguma coisa contra as leis divinas, ao me ajustar, eu faço a reparação dessa ação. Então, vejam, que mesmo que eu vá, e por acaso alguém desencarnar e se encontrar numa situação assim, eu me lembro da palestra daquele moço, eu estava lá, estou sofrendo aqui, agora entendi. Então é isso, né? Então tá, então eu vou ficar quietinho, diz Divaldo Franco, se você tiver um desmaio e perceber que desencarnou, fica quietinho, de olho fechado, fazendo Pai Nosso. Se você ouvir uma voz meio atrapalhada, não abre o olho não, que deve ser obsessor, né? Mas se ouvir uma voz calma, serena, abre o olho, que pode ser teu anjo de guarda. Veja, mesmo que eu vá para essas regiões, há um detalhe: o espírito nunca morre, vai continuar vivo. A vida do espírito é imortal. E um dia seremos levados naturalmente a voltar ao corpo físico para o aprendizado. Isso é a lei da vida. As condições que eu vou reencarnar vai depender daquela necessidade evolutiva. Então ninguém vai estar condenado eternamente. Por isso que então não precisa ter medo de morrer. Mesmo que fique lá um tempo, né? Não importa. Tem almas que ficam algumas horas no umbral, tem outras que ficam alguns anos, tem algumas que ficam até alguns séculos. Mas esse tempo, perante a eternidade, eles não são nada. O purgatório encontra-se nos mundos de expiação e a terra é um deles. Então a gente fica achando que o purgatório é lá longe. Não, é aqui mesmo, nós já estamos no purgatório. Já estamos inseridos no purgatório. O que eu quero mostrar aqui, falando sobre isso? Que Allan Kardec fez esse estudo sobre esse assunto, no livro O Céu e o Inferno. Ele vai falar sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório. Esse tema de hoje da palestra, Temor da Morte, é tratado pelo codificador no livro O Céu e o Inferno. Tem lá esse capítulo, Temor da Morte, explicando isso que nós estamos explicando aqui. Por isso que é importante pegar essa obra, O Céu e o Inferno, e estudá-la, para poder entender esse mecanismo, como acontece. Inclusive, na segunda parte, existe relato de espíritos, vários relatos de espíritos, em situações de sofrimento, em situações deploráveis, alguns suicidas, ou espíritos felizes, espíritos em condições medianas. Para quê? Para que a gente possa ter ideia como é a situação. Há um espírito, por exemplo, uma evocação desse espírito, que ele foi guilhotinado na época da guilhotina, lá na França. E ele diz assim: fui guilhotinado, sentia minha cabeça rolar, mas eu estava aqui pensando, mostrando o seguinte: ele tinha a ideia que perdeu a cabeça, mas continuava raciocinando, continuava falando, continuava tendo sentimento. Mas ele, ao olhar a cabeça, ele via que a cabeça não fazia mais parte do corpo, mas ele continuava vivo, ou seja, ele começava a identificar que ele, como espírito, não perdeu de nada a cabeça dele. O físico foi perdido, mas não a estrutura espiritual ou o espírito em si. Então vejam, o espírito então não vai estar cego, não vai estar perneta, não vai estar com má formação congênita, com má formação craniana, com microcefalia, nada disso. Com Alzheimer, com nada disso. Com câncer. O espírito não tem isso. Quem tem isso é o corpo físico.
Então, ao sair do corpo, por mais que a gente tenha a dor física, no mundo espiritual, nós não a teremos. O espírito culpado sofre primeiramente na vida espiritual, em razão da sua imperfeição. Sofre depois na vida corporal, que lhe é dado como meio de reparação. Ou seja, sofre por ele perceber pelo desatino que ele teve perante as leis divinas, e depois retorna a estar em corpos aonde ele vai precisar ajustar-se. Diz o nosso querido Chico, numa entrevista, que quando o indivíduo comete o suicídio e atinge a área da fonação, ele pode vir sem a condição de falar. Se ele atingiu a área da visão, ele pode nascer sem a capacidade de ver. Não significa que aquele que é mudo ou cego foi suicida, porque aí é uma variante para esse tipo de comportamento. E ele diz mais, aquele que foi homicida e depois cometeu o suicídio, ou seja, tirou a vida de alguém e depois se matou, pode nascer nos quadros da esquizofrenia. Não significa dizer que todos os esquizofrênicos é derivado desse ato. Mas mostrando o seguinte, quando há dor, há sofrimento, dependendo do grau ou da dificuldade, ser maior ou menor, mostra que a alma ainda está desajustada perante as leis divinas. Quando ela se ajusta, ela se reequilibra. Então, por isso que Divaldo, nas suas palestras, no final, ele diz, aquele que não vê, voltará a enxergar. Aquele que não fala, voltará a falar. Aquele que não anda, voltará a andar. Mostrando o quê? Que a vida, ao prosseguir, como espírito imortal, nós não teremos as dificuldades, os obstáculos, melhor dizendo, que a matéria impõe. Então, quem sofre é o espírito culpado, primeiramente no mundo espiritual, e depois ele sofre as consequências no corpo físico, dependendo das suas ações. Por isso que, perante as leis divinas, nada fica impune. Aqui na Terra a gente dá jeitinho, entra com recurso, né? Faz um monte de coisa para não ser punido. Mas no plano espiritual, a nossa consciência, perante as leis divinas, estabelece praticamente as ações que temos que reparar. A duração do sofrimento, na vida espiritual ou na Terra, tem sempre o termo próximo ou remoto. Então sempre vai terminar. Um dia termina essa dor, esse sofrimento. Mas depende de quem? Unicamente nossa, né? De fazer essa modificação de atitude. A cada um segundo as suas obras, já nos afirma Jesus, está lá registrado em Mateus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, ou seja, o que eu estou fazendo aqui na terra? Como é que está a minha existência? Eu estou valorando muito mais as questões do mundo material ou do mundo espiritual? Jesus já diz, não guardai tesouros na terra, onde os ladrões podem roubar e as traças roerem. Guardai tesouro nos céus, onde as traças não corroem, nem os ladrões roubam. Porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Ou seja, nossas emoções, a maneira de crer, de aceitar, está justamente naquilo que nós valoramos. Se eu valoro as coisas do mundo material, o corpo físico, os bens materiais, quando eu desencarno, eu não consigo me desligar disso. Aí está lá a família brigando, dividindo os bens do terreno, e a pessoa está no plano espiritual, não é para dar para esse, é para dar para aquele, não adianta. Pois no mundo espiritual não tem mais jeito. Já divide aqui na terra, já aproveita, né? Para chegar lá não ficar preocupado. Ou se por acaso estiver, já doa para um, doa para outro, para ficar tudo certo. Por quê? O que vai valer do outro lado? Nada que é de uso do corpo. Somente aquilo que é de uso da alma. A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais é que vai nos valer lá no plano espiritual. É, pois, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja das suas imperfeições. Então, reencarnar, estar no corpo, quantas vezes forem necessárias, é um processo evolutivo na qual todos nós estamos jungidos, estamos ligados. Não tem como fugir desse processo. Vamos retornar quantas vezes forem necessárias. E quando aqui estivermos, vamos aproveitar. Não importa se ontem foi a dificuldade, se ontem me criaram tal problema, se a minha família gerou tal situação, ou se eu vivi tal comportamento, a partir de hoje eu posso ser uma pessoa com uma percepção espiritual diferente. Olhar, perceber, analisar diferente. E ao perceber e analisar diferente, eu vou olhar aqueles que Deus colocou ao meu lado e perceber que são espíritos imortais também. Talvez equivocados, talvez com posições ainda não aprendidas, mas todos caminharão. Sim. Mas a gente consegue perceber dentro de uma família uma reencarnação de uma pessoa que já faleceu da própria família? Às vezes ocorre essa possibilidade. Às vezes ocorre essa possibilidade, mas não há nenhuma necessidade para que isso ocorra.
Porque se fosse alguém que a gente não gosta muito, vai ter um problema sério. E se for alguém que a gente gosta, ai, que maravilha, ela voltou. E se foi ele que não foi muito bom, e a gente reconhece, a gente vai dizer, ai, não era para ele estar aqui. Aí pode gerar animosidade novamente. Então, veja, é preciso que a gente entenda que o esquecimento do passado é para ficar. E a gente não ficar procurando detalhes nos nossos entes queridos para identificar com o avô, com a avó. Por quê? Porque ele pode apresentar algumas características, mas devido ao processo educativo e a alma como ela demonstra outras características diversas. Então a gente tem que tomar um cuidado. É bom lembrar? É, mas nem sempre. Pelo nosso grau evolutivo, é bom não saber. Vou dar um exemplo que eu sempre conto nas palestras. Imagine, você tem aquele vizinho que tu não gosta muito dele, né? E Deus é tão bom, tu mora em prédio lá no teu edifício, e Deus é tão bom que bota o vizinho para morar no mesmo andar que o teu, de preferência. E você não quer saber dele de jeito nenhum. Você vai pegar o elevador para descer, ou o vizinho também. Aí você finge que esqueceu alguma coisa só para não descer com aquela criatura do elevador. No dia da reunião de condomínio, você pega a cadeira e bota de costa para aquela criatura. Imagina ficar olhando para aquele ser. Tem vizinho que entra com processo contra o outro, por causa da goteira do ar-condicionado. Tem uma coisa séria. A gente trabalha um pouco nessa área, na área desse parte, né? A gente entende um pouco. Aí briga. Só que você esquece que tu é um espírito imortal. O teu vizinho também. E tu não vai ficar na matéria para sempre. O teu vizinho também. E aí você parte para o plano espiritual. O teu vizinho, com o tempo, também vai partir para o plano espiritual. Você depois se programa, reencarna, nasce numa família, chega aqui, cresce, se apaixona no meio da multidão por aquela ou por aquele, e não importa aí, casa, constitui uma família e nasce aquela coisa linda, bochechinha rosada. Tem uma pequenininha no colo lá, né? Bochechinha rosada. Aí o pessoal tira foto, coloca no Face. Eu fico olhando a foto da criançada no Face. O pessoal adora. Da minha turma nasce meio cinzinha, mas de vocês nasce rosada e tal. E aí imagina se alguém virasse para você e falasse, sabe quem é esse aí que está no teu colo? É ele mesmo. Voltou. Aí o que acontece? Se eu tenho amor suficiente, eu vou olhar, meu Deus, eu tenho que amar. Agora, eu não sabendo, olha só que coisa boa. Tá, isso está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sabendo que ele é o meu vizinho, agora o amor de mãe, o amor de pai, de avô, de avó, começa a amar de tal forma que aí suplanta, paga o erro do passado. Lembra o que Jesus disse? O amor cobre a multidão de pecados, de erros, de dificuldade. Mas é o amor. E é bom não lembrar. Porque aí eu amo, dou a vida por ele, dou sangue, dou isso. Aí quando chega no plano espiritual, mas tu era o vizinho, era. E agora é teu filho. Mas eu te amo, tu veio, pronto. Acaba a animosidade. É assim, gente, que a terra vai se modificar. Por isso que vamos fazer paz já com o vizinho, desde agora. Para não chegar do outro lado e ter que recebê-los depois como filho. Como vencer o medo da morte? O céu e o inferno, né? Está lá. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte vai diminuindo, ou seja, estudando a doutrina espírita, né? Como a casa aqui propõe. Por que não devemos temer a morte? A alma tem um corpo etéreo, que define sua individualidade, ou seja, é o espírito que vivifica, que permanece vivo, não o corpo físico, né? A morte é apenas uma mudança de plano, material para o espiritual, como eu já expliquei anteriormente. A vida futura é a continuidade da vida terrena, ou seja, nós damos continuidade, só vai ser melhor no mundo espiritual, dependendo da maneira como eu vivo aqui. Então diga como tu andas, que eu direi como é que tu vai te encontrar do outro lado. Se eu fico aqui na terra brigando com todo mundo, rumando dificuldade ali, aqui, acolá, aonde que eu vou me encontrar no plano espiritual? Junto com aqueles que gostam de dificuldade. Eu sou atraído para briga, para discussão, pensamentos vulgares, atitudes vulgares, ou pensamentos voltados para o bem. Então, depende só de mim, me educar, para que eu possa entrar no campo vibracional diferente no mundo espiritual. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétua, intensificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Então, nossos entes queridos que partiram pelo espiritual, muitas das vezes estão do nosso lado, percebendo, analisando, aprendendo conosco. Muitos vêm assistir a palestra conosco, outros não dão sinais, às vezes até as crianças pequeninas dizem, oi, o vovô está sentado aqui na sala, e a mamãe já fica de cabelo em pé. O vovô já desencarnou já faz um tempo. Porque os pequeninos percebem. Não significa que eles vão ser médios, é que ainda o processo reencarnatório está em processo de ajuste, ele percebe o mundo espiritual. Amadurecimento fisiológico
para de perceber. Então aí o pessoal leva em psicólogo, terapeuta, isso, aquilo, psiquiatra, e as crianças estão vendo os espíritos, que é uma questão natural, que acaba aprendendo ou tendo medo pelos adultos. Porque eles, no início, não têm medo nenhum. O treino para a morte, né? Que está lá no livro de Humberto de Campos, Cartas e Crônicas. Um treinozinho rapidinho. Pelo prato de cada dia, já dá para a gente treinando, né? Evitando o uso de álcool, fumo, drogas, que tudo isso vai dificultar depois o acordar. O sexo, né? Preserva o equilíbrio emotivo. Essa energia sexual, ela está trazendo muita dificuldade para muitas almas no plano espiritual. Leiam Sexo e Destino, de André Luiz, para perceberem. Não se deixe escravizar pelo dinheiro, ou seja, as questões do mundo material, tê-los sim, mas não se escravizar a ponto de só viver para isso. Não se apegue demasiadamente aos laços afetivos, porque os laços são normais e a gente deve ter, não posse sobre os indivíduos, mas o amor. E o amor liberta. Não é minha esposa, meu esposo, meu filho. É filho de Deus, que está em posições diferentes, né? Religião. Viva de acordo com seus preceitos, ou seja, viva a religião. Não importa qual seja a denominação. Allan Kardec, na questão 838 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: toda crença é respeitável? E os Espíritos respondem: toda crença que conduz o homem ao bem é respeitável. Condenável é que conduz ao mal. Então, se você tem uma crença que conduz ao bem, a sua ação, a tua atitude e a tua visão em relação ao próximo, ela é perfeita, ela está bem, não importa a característica dela. Agora, se tem uma crença que está te impondo, ou ideologia que está te impondo contrariedade em relação ao próximo, aí você tem que parar e pensar, né? Desarmonia em relação à vida. Faça o bem sempre que puder, de preferência todo dia, né? Conserve o sorriso sempre, porque é muito mais econômico sorrir do que franzir a testa, né? A gente usa muito mais músculo franzindo a testa do que sorrindo. E trabalhe sempre, trabalhe no bem. Ah, não posso mais. Orar é trabalho. Ora por alguém, escolhe alguém que precisa ser envolvido. E cumpra lealmente os seus deveres, aquilo que Deus te colocou. Se eu sou filho, haja como filho, respeite os pais. Se eu sou pai, se eu sou mãe, tenha a minha atitude correta. Se eu sou cônjuge, tenha a atitude correta. Se eu sou a esposa ou esposo, da mesma forma. Se eu sou aquele que trabalha, cumpra os horários. Ou seja, eu faço aquilo que os deveres me impõem na existência. Porque aí eu não vou estar indo contrário a nenhuma desarmonia que a vida me apresenta como teste, como equilíbrio ou como disciplina, e aí eu vou aprender a grande disciplina do universo, que é amar o próximo como a si mesmo e respeitar a emoção, a vibração do outro, como nós devemos respeitar a nós mesmos. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Então, crer não basta. É preciso que a gente se autoclareie intimamente para se transformar como luz no plano espiritual. E ao chegar lá, quando nós nos reencontrarmos no umbral, porque lá vamos nos reencontrar, isso é a vantagem do umbral, né? Que só vai ter gente conhecida lá. Então, quando nós nos reencontrarmos lá, ô Sidney, está por aí, vou estar por lá também, tentando fazer palestra, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque o aprendizado é constante para todos nós. Ninguém é melhor do que o outro. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Obrigado. Nós que lhe agradecemos, Sidney, pela sua disponibilidade em nos trazer tantos conhecimentos, nos esclarecendo a verdade que nos esclarece e nos liberta.